Apocalipse capítulo 2. Versículo 1, Apocalipse capítulo 2 diz assim: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra 7 estrelas e que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras, o teu trabalho, a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e o não são, e tu os achaste mentirosos. E sofreste e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Quantos podem dizer amém? Ficamos em pé, vamos fazer mais uma oração. Mas antes de orarmos, vamos, conforme o nosso costume, nos cumprimentarmos, né? Dê a paz do Senhor para quem está perto de você. Diga algo de Deus para ele aí. Tocou-me, Jesus, tocou-me, de paz ele encheu meu coração, quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Vamos orar mais uma vez? Quem precisa das orações? Senhor nosso Deus, nós te louvamos por este culto, por este dia na tua casa, por este momento, Senhor, de louvor, de adoração ao teu nome. Nós sabemos que os hinos aqui entoados já chegaram ao trono da tua graça, e sabemos também que o Senhor está entre nós. E eu te peço, Senhor, tira todo desânimo, toda tristeza, toda angústia. Senhor, fortaleça a tua igreja, fortaleça o teu povo. Ó Deus, neste final de ano, que todos nós cheguemos ao último dia deste ano, avivados, despertados, confiantes, Senhor, que tu estás conosco. Ó Deus, que todos os pesos desta vida, todas as aflições, todas as dificuldades sejam superadas pela graça do Senhor que está em nós e que está nesta igreja. Abençoa o teu povo, aviva os teus filhos, desperta a tua igreja, e nós pedimos a ti, Senhor, fala conosco através da tua santa e poderosa palavra. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Se assente. Glória a Deus. Nós estamos estudando sobre as cartas para as igrejas da Ásia, que estão no livro do Apocalipse, e nós iniciamos a carta da igreja, ou para a igreja de Éfeso, que está em Apocalipse capítulo de número 2. Mas antes de detalhar algumas coisas que estão nesta carta, que é o texto que nós lemos, é a carta para a igreja de Éfeso. É a primeira das 7 cartas para as igrejas da Ásia Menor, que hoje compreende a região da Turquia. E para cada igreja, Deus tinha uma mensagem
Deus teve uma palavra, e a palavra dele para aquelas igrejas também é para nós, porque aquelas igrejas representam também a igreja do Senhor Jesus na sua totalidade, em todas as suas épocas, em todo o tempo da história. E a primeira carta, então, é a carta para a igreja que está na cidade de Éfeso. Semana passada, nós falamos para os irmãos sobre a importância dessa cidade, uma cidade grande, uma cidade muito importante para o império, uma cidade com muita movimentação cultural, econômica, religiosa, e nesta cidade chegou o Evangelho, chegou a igreja do Senhor Jesus. Nós falamos também que a igreja chegou através da obra de Deus realizada pelo apóstolo Paulo, que por ocasião da segunda viagem missionária, ele esteve em Éfeso por um pequeno período, e ali deixou Áquila e Priscila e seguiu a sua viagem. E ele disse que, se fosse da vontade de Deus, ele retornaria para Éfeso. Os irmãos que ali estavam, as pessoas que ouviram a pregação do Evangelho, pediram que Paulo ficasse, mas ele disse que seguiria a viagem e que, se Deus permitisse, ele voltaria. E ele voltou. Capítulo de número 19, nós encontramos o retorno do apóstolo Paulo para a cidade de Éfeso. Quando ele chega ali, ele encontra já uma pequena congregação, 12 irmãos que estavam servindo ao Senhor, e ali acontecem algumas coisas, dentre elas o batismo nas águas, e também acontece a descida do Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo na vida daqueles irmãos que estavam servindo ao Senhor Jesus. E para a gente entender melhor o porquê da carta, e especialmente o porquê da repreensão, porque Deus faz uma repreensão para a igreja de Éfeso. Era uma igreja muito boa, uma igreja muito bem estruturada, mas Deus faz uma repreensão. E a repreensão, ela é bem conhecida, bem falada, bastante pregada. Hinos falam desse assunto, muitas mensagens, muitos sermões. E a repreensão que Deus faz para a igreja era o fato da igreja ter perdido o primeiro amor. Mas antes da gente falar do fato da igreja estar vivendo um momento de esfriamento por ter perdido o primeiro amor, a gente então está falando um pouquinho do início da igreja, para os irmãos entenderem, porque haviam passado 40 anos. A igreja foi fundada mais ou menos no ano 54, 55, e a carta foi entregue no ano 94, 95. Então 40 anos. 40 anos de história, 40 anos de vida da igreja. A nossa igreja aqui tem 50 anos. Então é quase que a mesma idade da igreja de Éfeso quando recebeu esta carta. Então, em 40 anos, muita coisa aconteceu. Em 40 anos, muitos milagres aconteceram, salvação de almas, curas divinas, muitas bênçãos, muitos pastores bons por ali passaram. O próprio Paulo passou por ali, fundou a igreja, pastoreou a igreja, esteve ali 3 anos. Em nenhum outro lugar Paulo esteve tanto tempo como na igreja de Éfeso, esteve ali 3 anos. Então mostra a importância da igreja de Éfeso para o ministério de Paulo e vice-versa. Ali também, embora não tenha pastoreado, mas passou pregando a palavra Apolo, que depois foi para Corinto, dali ele vai para Corinto, e Apolo era tão importante na história da igreja, que quando Paulo escreve a carta para a igreja de Corinto, os irmãos verão que a igreja estava dividida porque cada um seguia um líder, cada um seguia um pastor, cada um seguia um pregador, e dentre esses que ele seguia estava Apolo. Então Paulo diz, olha, uns dizem eu sou de Paulo, outros dizem eu sou de Cefas, que era Pedro, outros dizem eu sou de Apolo. Veja que Apolo, ele era muito importante. Foi importante na igreja de Corinto, foi importante na história da igreja. Ele era provavelmente um pregador itinerante que passava
ficava um tempo na igreja, pregando, ensinando, e foi importante na igreja de Éfeso também, tendo em vista o período que ele ali ficou. Os irmãos ouviram semana passada quando eu disse que Apolo não tinha assim um conhecimento muito amplo do Evangelho. Ele pregava com fervor, com ousadia. Isso está lá em Atos, capítulo 18, e o versículo de número 26, quando diz que começou a falar ousadamente na sinagoga, falando de Apolo, quando o ouviram Priscila e Áquila, e o levaram consigo e lhe declararam mais pontualmente o caminho de Deus. Apolo tinha um conhecimento limitado do Evangelho, principalmente no que tange ao Espírito Santo, a doutrina do Espírito Santo. Porém, apesar desse conhecimento limitado, ele era um grande pregador, ele pregava, instruía com fervor no Espírito, conforme diz o versículo 25 do capítulo 18 de Atos, diz que ele era fervoroso de Espírito, falava, ensinava diligentemente as coisas do Senhor, mas ele conhecia somente o batismo de João, não tinha um conhecimento mais amplo a respeito do Evangelho e, como disse, especialmente a doutrina do Espírito Santo. Mas Priscila e Áquila, que eram discípulos de Paulo e que ficaram ali em Éfeso, amando de Paulo, ouvindo Apolo ensinar, eles levaram Apolo, muito provavelmente, para sua casa, e ali eles ensinaram com mais detalhes sobre o Evangelho, sobre o caminho de Deus. É o que diz o versículo 26 que eu li com os irmãos. E eu disse também que o fato de alguém estar pregando aqui não quer dizer que não tenha gente aí embaixo que sabe mais e que pode ensinar quem está pregando. Esse foi o caso de Apolo. Apolo, ele pregava, era fervoroso, era alguém que tinha uma oratória muito boa, alguém que pregava com ousadia, alguém que tinha capacidade de instruir, de ensinar, mas o seu conhecimento era limitado. Porém, lá na sinagoga, lá na congregação, tinha um casal, Priscila e Áquila, que tinha um conhecimento mais profundo. E este casal ensinou Apolo mais detalhadamente a respeito do caminho, a respeito do Evangelho. Isso nos mostra que devemos ser humildes. Quem prega não sabe tudo. Tem que ser humilde para aprender também com quem está aí, ouvindo, e tem muito a ensinar. Isso mostra também que quem está aí também tem que ser humilde para saber que sabe mais, e que o fato de saber mais, muitas vezes, em relação a quem está pregando, a quem está ensinando e até a quem está dirigindo a congregação, dirigindo a igreja, o fato de saber mais não lhe dá o direito de criticar, de murmurar, de zombar de alguém. Pelo contrário, o fato de saber mais coloca sobre os seus ombros a responsabilidade de discipular, de ensinar, de orientar alguém. E Deus tem pessoas na sua obra que Ele quer usar como Ele usou Priscila e Áquila. Então, Apolo ficou um tempo ali, tinha a sua importância na igreja de Éfeso. Paulo pastoreou a igreja de Éfeso. Timóteo pastoreou a igreja de Éfeso. Abra comigo a carta de Paulo a Timóteo. Esse versículo eu não anotei, mas eu creio que é o capítulo 1. Se não for, a gente acha, os irmãos que estão me ouvindo aí sabem mais, vão me ajudar a achar. Carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 1, verso 3, não é? Diz assim: como te roguei quando parti para a Macedônia que ficasses em Éfeso, para advertires alguns que não ensinassem outra doutrina. Então veja, irmãos, que Timóteo também esteve em Éfeso, também esteve pastoreando a igreja de Éfeso. E além de Timóteo, além de Paulo, além de Apolo, que passou por ali pregando, ensinando, também João, que era o pastor de Éfeso quando a carta que está lá em Apocalipse 2 foi entregue para a igreja de Éfeso. Era o pastor, naquela ocasião, da igreja de Éfeso.
embora exilado, embora na ilha de Pátimos, mas ele era o presidente da igreja, usando agora um termo mais moderno, né? Ele era o presidente da igreja ali naquela região. A igreja de Éfeso era a igreja mãe, as demais igrejas provenientes da igreja de Éfeso, e João era o líder, era o bispo da região, era alguém que comandava toda a região, incluindo a igreja de Éfeso. Agora, estes homens passaram por ali. Durante 40 anos a igreja foi muito bem pastoreada, muito bem ensinada. Teve grandes homens de Deus, grandes servos do Senhor que estiveram ali pregando, ensinando, dirigindo a igreja, discipulando. Agora veja que o fato da igreja ter estes homens não a isentou de ter problemas, de ter dificuldades. Tanto é que no versículo que eu acabei de ler, Paulo diz para Timóteo: eu te deixei em Éfeso para que você advertisse alguns, para que não ensinem outra doutrina. Então, veja que aí já tem um sinal de um problema. A gente já está vendo aí na igreja de Éfeso uma sinalização de um problema. Paulo orientando Timóteo: olha, fica de olho, cuida da igreja, ensina a igreja. Você vai advertir alguns para que não ensinem outra doutrina. Quando Paulo dá esse conselho, subentende-se que existiam pessoas dando outro tipo de ensinamento na igreja. E a carta que está em Apocalipse capítulo 2 nos mostra isso, que a igreja ela rebateu as falsas doutrinas, os nicolaítas, a igreja rebateu os falsos apóstolos, a igreja fez frente a pessoas que chegavam e tentavam ensinar outro tipo de coisa. O próprio Paulo, quando também está retornando, e ele chama os anciãos de Éfeso, lá no capítulo 20 de Atos, veja comigo o discurso de Paulo aos anciãos da igreja de Éfeso. Ele não entra até a cidade, ele fica em Mileto, e de Mileto, capítulo 20 de Atos, versículo 17, quem está acompanhando comigo, diga amém. De Mileto mandou a Éfeso chamar os anciãos da igreja. Os anciãos aqui são os presbíteros. A palavra ancião é a mesma palavra que nós usamos hoje, presbítero. Então Paulo manda chamar os anciãos da igreja, os presbíteros, os obreiros da igreja. Veja que a igreja já está se estruturando, já tem ali um corpo de obreiros. E logo que chegaram junto dele, disse-lhes: vós bem sabeis desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo esse tempo me portei no meio de vós. E Paulo começa a relatar como ele se portou diante da igreja. Versículo 19: servindo ao Senhor com toda a humildade. Porque uma das características que um obreiro não pode perder jamais é a humildade. Nós não podemos perder essa característica. Aliás, ninguém, né? Nenhum crente. Todos devem ser como Jesus, manso e humilde de coração. Amém, irmãos? A humildade deve fazer parte da vida do crente. Quem pode dizer amém? Mas não é humildade apenas na aparência, né? Porque tem gente que acha que é humilde porque se veste, entre aspas, de modo humilde. Mas é a humildade que Jesus falou. Manso e humilde é uma coisa interior. É uma atitude interior. Às vezes as pessoas exteriormente até têm uma aparência meio que dá a ideia de arrogância, de orgulho, mas não são orgulhosos. Você se aproxima, você vê que não são pessoas orgulhosas, são pessoas humildes. E às vezes o contrário também é verdadeiro, né? Alguém tem a aparência de humilde, mas quando você se aproxima, não é bem assim. Mas o que Jesus nos ensinou é humilde, manso de coração. E Paulo começa a dizer para os obreiros de Éfeso: vocês sabem como eu servi vocês, como eu estive diante da igreja, servindo ao Senhor com toda a humildade. E ele diz mais: com muitas lágrimas. Os obreiros devem chorar pela igreja. É por isso que tem o culto de oração, para a gente chegar aqui, dobrar o joelho e não ficar pensando na morte da bezerra, não. Mas é para chorar pela igreja.
para orar pela igreja, para clamar pela igreja, que Deus levante no nosso meio cada vez mais obreiros e obreiras que oram e choram pela igreja. Amém, irmãos? Que oram e choram pela igreja do Senhor Jesus. Eu estou falando da igreja de Éfeso, que estava no seu início. Aqui no capítulo 20, Paulo está retornando da viagem, da terceira viagem. Ele está dando um conselho para a igreja de Éfeso lá, a partir de Mileto, e a igreja está no início. Talvez aqui com 3 anos e alguns meses de igreja, começando, mas já está se estruturando. E a igreja está vivendo o quê? O momento do primeiro amor, o momento do fervor espiritual, o momento do crescimento, de salvação de almas. Eu li a semana passada, e daqui a pouco a gente volta para o capítulo 19, que Jesus começou a salvar na cidade, de tal maneira que as pessoas pegaram os livros de magia e levaram para a rua, para a praça, e queimaram os livros. Jesus começou a curar enfermidades, curas divinas, milagres, demônios eram expulsos, as pessoas se convertiam e queimavam livros de magias. Como eu disse, a igreja está vivendo o quê? O primeiro amor. Agora, 40 anos depois, Jesus fala: vocês perderam o primeiro amor. E eu pergunto para os irmãos, se a igreja de Éfeso, que teve grandes pastores, quem aqui teria audácia de se comparar a Paulo, a João, a Timóteo? Ninguém. Se a igreja de Éfeso, que teve grandes pastores, entrou por um momento de esfriamento e perdeu o primeiro amor, a pergunta que eu faço é: nós podemos entrar no mesmo caminho, sim ou não? Com certeza. Mas o mesmo Jesus que falou com Éfeso, o mesmo Jesus que se preocupava com a igreja de Éfeso, o mesmo Jesus que mandou uma carta, porque Jesus não desistiu da igreja de Éfeso. E eu tenho uma palavra para você: Jesus não desiste de nós. Eu estou orando e pedindo que através dessa palavra e de outras que virão, que isso gere em nós o que? Despertamento, renovação espiritual, avivamento. Quem deseja viver o primeiro amor, a força do primeiro amor, levante as 2 mãos e dê um glória ao nome de Jesus. Agora, lá no primeiro amor tinha o quê? Tinha humildade. Porque se não tiver humildade, não tem primeiro amor. Porque a igreja se esfria quando nós nos tornamos o quê? Arrogantes, prepotentes. Aí eu já sei cantar, eu sei tocar, eu sei pregar, eu sei pastorear, eu sei fazer. E aí a gente vai colocando o nosso ego na frente, a gente vai colocando a nossa capacidade na frente, a gente vai colocando a nossa estrutura denominacional na frente. Não, eu sou da Assembleia de Deus do Belém, eu sou da Confradesp, eu sou da CGADB, a igreja tem 114 anos no Brasil, glória a Deus por isso, mas isso não mantém primeiro amor. Isso não mantém fervor espiritual. Carteirinha de membro, se você tem 50, 60, 70 anos de membro da igreja, glória a Deus, meus aplausos. Eu quero chegar lá, eu tenho 48 anos na Assembleia de Deus, eu quero chegar a 70, 80, 90, se Jesus não voltar, 100. Mas deixa eu falar uma coisa para os irmãos: isso é bonito? É louvável? Sim, é maravilhoso ter uma estrutura, uma denominação bem organizada, tudo isso é maravilhoso, mas isso não mantém o primeiro amor. O primeiro amor, ele é mantido com humildade, reconhecendo que nós não somos nada, que Ele é tudo. Ele é tudo. Ele é tudo. Jesus é tudo para mim, Jesus é tudo para nós. Isso não mantém o primeiro amor quando nós nos baseamos na nossa história apenas. Mas quando há humildade, quando há muitas lágrimas, e ele vai continuar a falar como foi o seu ministério: tentações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. E olha o que diz o versículo 20. Mas ele diz:
Como nada que útil seja, deixei de vos anunciar. Olha aí o que mantém o primeiro amor. Tem um outro verbo aí. Paulo está dizendo, como nada que útil seja, deixei de vos anunciar. A igreja precisa anunciar. A igreja precisa pregar o evangelho. Ah não, deixa que o irmão que cuida do evangelismo ele faz. O irmão que cuida do evangelismo ele faz um trabalho específico. Mas a missão de anunciar o evangelho diariamente, em todos os momentos, para todas as pessoas que temos a oportunidade, não é da equipe de evangelismo apenas. Não é do Maurício e a equipe. A missão de anunciar, Paulo está dizendo, eu estive com vocês, mas eu nunca deixei de vos anunciar. Com humildade, com lágrimas, e eu não deixei de vos anunciar. Anunciar o quê? O evangelho. Você foi chamado para anunciar o evangelho. Porque se a igreja perder o foco e começar a anunciar tantas outras coisas, mas não anunciar o evangelho, ela vai se esfriando, ela vai perdendo o primeiro amor. Mas uma igreja que vive o primeiro amor é uma igreja que tem prazer de anunciar. É um culto de doutrina, é um culto de ensino. Eu vou pegar aqui essa parte para falar algo para os irmãos. A gente tem que voltar à prática de anunciar e trazer as pessoas para o culto. E convidar as pessoas para o culto. Porque os nossos cultos estão ficando só para nós. Raramente a gente encontra um visitante, porque a gente não tem essa preocupação. Eu não estou aqui para acusar ninguém, não. Eu estou falando nós. Estou conjugando aqui na primeira pessoa do plural. Nós perdemos esse primeiro amor. De falar, anunciar e dizer para alguém, olha, domingo, 18 horas, tem culto na minha igreja. Jesus pode mudar a sua vida, Jesus pode mudar a sua história, Jesus pode salvar a sua família, Jesus pode tirar o seu filho das drogas, da prostituição, do crime. Quem quer viver esse primeiro amor, levante as mãos. E eles anunciavam e ensinavam. Olha só, anunciava aqui é pregar, é ensinar. Porque a igreja tem essa missão dupla, ela anuncia, ela prega o evangelho, mas ela tem que discipular também. Tanto é que Paulo, na primeira e na segunda viagem, ele passou anunciando, plantando igreja, anunciava e plantava igreja. Na terceira viagem missionária, se os irmãos olharem, Paulo volta nas cidades agora, mas não mais prioritariamente anunciando, ele volta ensinando, ele volta discipulando. Ele volta fortalecendo a igreja, doutrinando a igreja, porque a igreja tem esse papel. A igreja do primeiro amor, a igreja que anuncia, que prega o evangelho, que chama as pessoas para vir ao culto. Quem quer viver essa igreja, diga amém. Para despertar quem está dormindo aí, aperte a mão de alguém e diga, seja essa igreja, meu irmão. Sejamos essa igreja. Lembre de alguém hoje já que você pode chamar para vir no culto domingo. Anuncie Jesus para ele. Anuncie as boas novas para ele. Fale do evangelho para ele. Mas tem um outro aspecto da igreja. Ela anuncia, mas ela também discipula. Ela também ensina. Ela também doutrina. Aí vem o quê? Culto de ensino, escola dominical, escola teológica, aula de discipulado. Porque se a igreja só anunciar, só pregar e deixar solto, aí a igreja incha, ela não cresce. E tem muitas igrejas que aparentemente cresceram, mas elas incharam, porque não tem ensino. E se não tem ensino, é uma igreja que ouviu apenas a pregação do evangelho, naquele rudimento, naquele início, veio, mas agora não é discipulada, não é doutrinada, não é ensinada. E se não é doutrinada, é uma igreja infantilizada. São crentes infantilizados. E o crente infantilizado, você conhece ele facinho. Ele é o crente da emoção apenas, né? Ele é o crente só da festa, só do congresso, só da campanha. Ele é o crente que quando a coisa aperta aqui, ele pula para outra igreja. Quando aperta lá, ele pula para outra. Aperta na outra, ele pula para outra. Ele fica pulando de galho em galho. É o crente infantil. Ele não tem raiz, não tem fundamento. Agora, quando a igreja anuncia e ensina, ela cria raízes. Aí são crentes que vêm luta da direita, vêm da esquerda, vêm mais da esquerda, né?
mas vem luta de todos os lados. É só para descontrair, calma, irmãos. Quem é da esquerda não fica bravo, não. Viu? Vem luta de todos os lados, mas ele permanece o quê? Firme. Porque ele ouviu o evangelho, mas ele foi ensinado. Ele foi doutrinado. E o crente doutrinado sabe que não é todo dia que Jesus vai fazer movimento na igreja, sabe que não é todo dia que vai ter cura, que não é todo dia que vai ter batismo com o Espírito Santo, que não é todo dia que Jesus vai responder a sua oração. É o crente doutrinado, ele é ensinado, ele tem raiz. E a igreja de Éfeso, vivendo o primeiro amor, ela ouviu a mensagem, queimou os livros de magia, se converteu, viu cura divina, mas Paulo chegou e falou: vou ensinar vocês. Timóteo, fica de olho aí. Não deixa falso pregador chegar aí não. Não deixa falso ensinamento chegar aí não. Aí se tornou uma igreja que fortalecida doutrinariamente. Ensinava, anunciava publicamente. Mas olha aí, irmãos, os pequenos grupos. Hoje se usa tanto nome, né? Pequeno grupo, célula, ponto de pregação, mas tudo isso é bíblico, quando feito da forma bíblica, né? Por quê? Estava também o ensinamento nas casas. Então as casas eram um ponto de culto, era um ponto de ensinamento, era um ponto de doutrinar. As casas eram abertas para que ali a pregação do evangelho fosse algo possível. É claro que hoje nós temos uma outra estrutura, temos templos, temos congregações, mas também podemos voltar a essa prática. Por que não? Por que não voltar a essa prática de ter os cultos nas casas? De você falar assim: olha, eu quero fazer um culto na minha casa, uma vez por mês eu vou reunir minha família, os que não são crentes, vou fazer lá um café, um bolo, e vou chamar alguém da igreja para ir lá fazer um culto. Por que não? Deus pode nos despertar para isso. Amém, irmãos? Quem crê que o Senhor pode gerar esse despertamento? É claro que, como eu disse, temos hoje outras estruturas, outras realidades, mas essa prática, ela não está descartada. É uma prática que pode ser, pode retornar para o nosso convívio religioso, evangélico. Você que mora num prédio, você que mora num condomínio, você que mora em lugares de difícil acesso, mas você tem vizinhos, você tem parentes, você tem amigos que você pode chamar, e horários que você pode organizar e falar: olha, tal hora na minha casa vai ter um café. Aí você faz o café, faz o bolo, e no meio do café e do bolo você manda a Bíblia, você manda o Evangelho. Por que não? Jesus pode fazer isso no nosso meio. Versículo 21, diz aí: testificando tanto aos judeus como aos gregos. Aqui tem uma outra característica da igreja do primeiro amor. É uma igreja que prega para todos. Ela não é seletiva. Não vou pregar só para os ricos, ou então vou pregar só para os pobres, porque tem gente que acha que a discriminação é só da parte do rico para com o pobre, né? Mas o contrário também existe, né? O evangelho não é só para pobre, nem só para rico. O evangelho é para todos. Paulo está dizendo aqui: olha, eu testifiquei tanto aos judeus como aos gregos. Ele está colocando dois povos aqui para dizer o seguinte: o evangelho foi pregado para quem era da minha nação, para quem eram os irmãos de Jesus, porque os judeus são os irmãos de Jesus. Veio para os que eram seus. João 1, a partir do 11, 12. Veio para os judeus, mas os seus não o receberam. Mas João 1 diz assim, lá no 12: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então diga comigo: o evangelho de Jesus é para todos. E a maior prova, além desse texto que eu citei, uma das maiores provas, vou dar mais duas. Deus amou quem? O rico, o pobre, o brasileiro, o japonês, o americano. Deus amou quem?
o mundo, todas as pessoas. João 3,16. Quer ver um outro texto? Atos 1:8. Mas recebereis a virtude que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como. Tem uma expressão aí que a gente tem que atentar para ela. Tanto como. Tanto, tira em Jerusalém e pula lá para como. Tanto como. Essa expressão quer dizer o seguinte: igualdade. Da mesma forma que eu vou ser testemunha para quem está em Jerusalém, eu também devo ser testemunha até os confins da terra. Vou repetir. Porque tem gente que fala assim, não, primeiro Jerusalém. Isso é antibíblico. Não tem esse negócio de primeiro Jerusalém. Primeiro Jerusalém porque começou ali o movimento, mas não primeiro no sentido de prioridade. Primeiro apenas na cronologia, mas não na prioridade. Porque Jesus deixa claro, tanto como. Isso quer dizer igualdade. Com a mesma força que se prega para Jerusalém, é a mesma força que se prega para os confins da terra. E quem são os confins da terra para nós? Vamos falar aqui, é Austrália, é Japão, é Índia, é China. Para nós, é os confins da terra. Se fosse para eles, nós somos os confins da terra deles, né? Então, o que Jesus está dizendo é o seguinte: evangelho é para todo mundo. É para rico, é para pobre, negro, branco, amarelo, vermelho, asiático, americano, europeu, africano. Evangelho é para todos. E graças a Deus, porque é para todos. Porque se não fosse para todos, sabe aonde a gente está nesse versículo aí? Nos confins da terra. A gente está no último ali, ó. Se não fosse para todos, a gente estava lascado. Mas graças a Deus, porque é para todos. Eu vou repetir, evangelho é para todos. Quem louva a Deus porque o evangelho é para todos, levante as duas mãos e dê um glória a Jesus. Ah, não, mas eu vou chamar aquela pessoa lá, ela é muito rica, ela é muito importante na cidade. O peso da alma dela é igualzinho o peso da alma do pobre. E vice-versa. Ah, mas eu vou chamar aquela pessoa para vir no culto, ele é muito intelectual, ele é um doutor, ele é muito capacitado. O peso da alma dele é igualzinho o peso da alma de quem não sabe ler e escrever. Evangelho é para todos. Diga pelo menos para dois, é para todos. Quantos podem glorificar o nome de Jesus? Voltando lá em Atos capítulo 20, versículo de número 20. Só para a gente seguir mais algumas características aqui. Como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente pelas casas. 21. Testificando tanto aos judeus como aos gregos a conversão a Deus. Aqui tem uma outra característica da igreja do primeiro amor. A igreja do primeiro amor é uma igreja de convertidos. E não apenas adeptos de uma denominação. Clientes de uma igreja. Porque hoje tem muito clientes de igreja. Eles gostam da igreja, eles gostam da estrutura, eles gostam da música, eles gostam até da mensagem. E eles pagam, e às vezes pagam até bem para estar ali. Dão grandes ofertas, dão seus dízimos gordos, mas são apenas clientes, não são convertidos. É como se eles estivessem assim, ó, eu faço a minha parte, que é dar o dinheiro lá, ajudar, vou lá de um domingo, ouço a palavra, vou embora e depois eu não quero nem saber de igreja. Daqui a 8 dias eu volto, daqui a 15 dias eu volto. Isso quando volta, porque alguns voltam só no dia da ceia. Isso quando volta, porque alguns nem tomam ceia. São clientes. Qual é a sua religião? Eu sou evangélico. Mas você congrega onde? Ah, congrega onde dá vontade. Tem mês que dá vontade de ir em uma igreja, outro mês eu vou na outra, outro mês eu vou lá naquele show gospel, eu vou lá naquele movimento que fizeram. Ele não é convertido, ele não mudou de vida. Ele não quer esse confronto que o evangelho propõe. Mas a igreja de Éfeso era uma igreja de convertidos. E eram tantos convertidos que deu um rolo na cidade, irmão. Porque lá tinha o templo da deusa Diana, mais de 100 metros por 50. Uma das 7 maravilhas do mundo.
130 metros mais ou menos, 100 colunas de mármore, 50 de largura, uma obra de arte. O templo da deusa Diana. E a Bíblia diz em Atos 19, um capítulo antes desse, daqui a pouco a gente lê com mais detalhes, mas a Bíblia diz que tinha um grande comércio ali. Eles vendiam nichos, miniaturas de deuses, de templos, aqueles souvenirs que você vê, por exemplo, lá em Aparecida do Norte, ou se for qualquer outra cidade aí que é voltada para alguma religião, né? Se é muçulmano, tem lá os nichos muçulmanos, se é católico, tem os nichos católicos, e até os evangélicos também têm. O problema é que ali eram miniaturas que eram vendidas, pequenos deuses, pequenos templos da deusa Diana. Diana, que é o nome da deusa para os romanos, e Ártemis, que é a mesma deusa para os gregos, deusa da fertilidade, da abundância. E ali havia um grande comércio. E aquilo gerava muito lucro. Os ourives da cidade, as pessoas que negociavam, que fabricavam, que vendiam. E a cidade ganhava muito dinheiro, muita gente ganhava dinheiro com aquilo. Mas quando Paulo chegou lá, ele não foi politicamente correto. Ah, não, Deus está aqui também, daí também, está no meio do templo da Diana também. A Bíblia diz em Atos 19 que Paulo começou a pregar: estes aí não são deuses. Deu um problema na cidade, porque parte da população creu, se converteu, mas uma outra parte ficou brava, especialmente quem vendia esses nichos. Vamos ler agora Atos 19, e o versículo de número 23. Veja comigo Atos 19, 23. Naquele mesmo tempo, que tempo é este, irmãos? É o tempo que Paulo está pregando em Éfeso. Quem está comigo, diga amém. Amém. Naquele mesmo tempo, aí só para a gente situar, já tinha tido batismo nas águas, batismo com o Espírito Santo, demônios expulsos, cura divina, até os lenços, né, de Paulo, o pessoal levava para... e acontecia as curas. Um grande movimento espiritual. Muita coisa já tinha acontecido aí, eu falei isso a semana passada. Agora, quando chega no 23, naquele mesmo tempo, que é esse tempo de avivamento, é esse tempo que Paulo está pregando, é esse tempo que a igreja está nascendo, crescendo, está no primeiro amor, houve um não pequeno alvoroço acerca do caminho. Caminho aí é o nome dado para a igreja. Então você pode ler aí: houve um não pequeno alvoroço acerca da igreja. A igreja que estava começando, que era chamada de caminho. Versículo 24. Se a Bíblia fala que houve um não pequeno alvoroço, qual é o contrário de não pequeno alvoroço? Houve uma grande confusão, um grande alvoroço. E por quê? Ao 24 explica: porque um certo ourives da prata, por nome Demétrio, que fazia de prata nichos, olha os nichos aí, pequenos deuses, pequenos templos, objetos religiosos, faziam nichos de Diana, a deusa, padroeira. Vamos contemporizar a mensagem, trazer para o nosso tempo, como se fosse a Aparecida. Quem já foi a Aparecida do Norte? Quem já fez uma reza lá? Eu nasci do lado ali. Eu nasci em Guaratinguetá, uma cidade ao lado. É isso que acontece lá. Então imagina aquele comércio, é hotel, é shopping, é restaurante, tudo em volta da igreja. O comércio religioso é forte ali. Agora imagina Paulo chegando lá, e tinha lá o Demétrio, que fazia as cidinhas, pequenininhas, assim, as miniaturas, e vendia as cidinhas, que era Diana ali, né? E dava não pouco lucro aos artífices. O que é o contrário de não pouco lucro, irmãos? Então diz assim comigo: Diana dava muito dinheiro para o pessoal de Éfeso. Era muita grana.
Era muito dinheiro. Versículo 25. Aos quais, havendo-os ajuntado com os oficiais de obras semelhantes, fizeram um sindicato de construtor de santinho. Não sei se o Lula era o presidente desse sindicato, mas ele gosta de sindicato, né? Fizeram um sindicato e disse: varões, vós bem sabeis que deste ofício temos a nossa o quê? Fizeram um sindicato, fizeram uma assembleia no sindicato e falaram assim: varões, vós bem sabeis que deste ofício, desse trabalho, qual o trabalho que era? Construir os nichos, as pequenas deusas lá, imagens do templo. Daí vem a nossa prosperidade, vem a nossa riqueza, vem o nosso emprego. Aparentemente é algo até de bom senso, é justo, porque é o que dá dinheiro para eles, é o lucro deles, é o emprego, é a renda deles. Mas olha o 25, aos quais, havendo-os ajuntado, 25 é o que a gente está, né? E bem vedes, 26, e ouvis que não só em Éfeso, olha o poder do Evangelho. Só de eu ler isso aqui, você vai dar um glória, irmão. Não só em Éfeso, mas até quase em toda a Ásia. Aí já tem uma pitada de raiva. Este Paulo. A raiva você percebe aí nas entrelinhas, né? Porque quando você fala, este Alessandro, já tem uma raiva aqui, né? Este Paulo tem convencido, só que não era Paulo, era a graça de Deus que estava na vida de Paulo. Este Paulo tem convencido e afastado uma grande multidão. Veja que a igreja estava crescendo, grande multidão. Já não eram apenas 12 irmãos. Interessante que em relação aos 12 irmãos, Paulo escrevendo aos Coríntios, capítulo 16, acho que é o verso 9 da primeira carta, se não for, depois a gente acha. Paulo diz assim, eu vou para Éfeso, porque lá uma grande e eficaz porta se me abriu. Eram esses 12 irmãos aí. Veja a visão de Paulo. Ele vê uma igreja com 12 pessoas como uma grande e eficaz porta, porque ele já viu o que Deus ia fazer lá. Quem crê que o Deus que fez algo maravilhoso em Éfeso pode fazer aqui também nesta cidade? Diga amém. Você que crê, levante as duas mãos. Receba essa palavra profética. Tem dirigente aqui, tem líder de departamento, tem obreiros. Eu quero liberar essa palavra da parte de Deus para você, para mim, para todos nós. Deus vai nos usar. Eu vou repetir, Deus vai nos usar para um grande mover nesta cidade, lá na sua congregação, lá no seu bairro, no seu departamento. Quem crê, dê um brado de glória ao nome de Jesus. Aleluia! Este Paulo tem convencido e afastado uma grande multidão, fazendo um link desse versículo com Atos 20 e 22 que eu estava lendo, que as pessoas se converteram a Deus. Aí está a conversão, irmãos, porque a mensagem era pregada e a multidão se afastava da idolatria. Porque esse negócio de falar assim, eu sou crente, mas não mudou de vida, não é crente. Eu sou crente, mas continuo com as mesmas práticas, não é crente. Não, pastor, mas é que agora está tudo igual. Os católicos cantam os nossos hinos, as mensagens são parecidas com a nossa. Não é, parece, mas não é. Crente em Jesus se afasta da idolatria. Crente em Jesus diz não aos ídolos, porque nós adoramos somente a Deus. Ah, pastor, o senhor está com raiva dos católicos? Não, eu amo os católicos. Jesus ama mais do que eu ainda. Mas essa é a verdade, irmãos. Não tem como fazer. Não tem como fazer. Eu não estou falando só de católico, estou falando de idolatria, né? Tudo que é idolatria. Quem aceitou Jesus vai se afastar da idolatria. E ali uma grande multidão se afastou, dizendo que não são deuses os que se fazem com as mãos. Dá para dar um glória a Deus aí? Paulo pregava, isso aí não são deuses não. Aí a turma aceitava Jesus e começava a replicar.
esse nicho aí de Diana não é Deus, não. Para de adorar isso aí. Esse pedacinho de prata aí, de gesso, sei lá do que, de madeira, não é Deus, não. Para de adorar isso aí. Aí os caras que fabricavam isso ficaram tudo bravos. Está caindo a venda. Estão perdendo dinheiro. Porque o evangelho, ele causa prejuízo. Eu terminei semana passada falando isso. O evangelho, ele causa prejuízo. Prejuízo para quem? Para o inferno. Para a idolatria. Para a feitiçaria. Agora escute, a igreja do primeiro amor é uma igreja que não tem uma mensagem conveniente. Ah, mas você adora a Aparecida lá do norte? Não tem problema não. O Deus nosso é o mesmo. Não é o mesmo não. Não é o não. Ah, você é devoto de Fátima, lá da sua terra, ô Ricardo, pertinho da sua casa lá? Não tem um grande templo lá de Fátima? Você é devoto de Fátima? Ah, mas é tudo o mesmo Deus. Não é nananina não. Diga para o seu irmão, nananina não. O nosso Deus não é feito por mãos dos homens. Eu vou repetir, o Deus dessa igreja não é feito por mão dos homens. O Deus deles, diz lá o Salmo 115, né? Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não escutam. Tem mãos, mas não apalpam. Tem nariz, mas não cheira nada. Mas o meu Deus e o seu Deus, o Deus desta igreja, Ele é o Criador dos céus e da terra. E se você o adora, se coloque em pé adorando a Ele neste momento. Eu estou contando para os irmãos um pouquinho da história da igreja do primeiro amor. A igreja de Éfeso. Mas 40 anos depois desse momento aqui, Jesus falou: eu tenho contra ti, porque vocês deixaram o primeiro amor. E eu termino essa parte e vamos continuar na próxima semana, permitindo Deus, fazendo uma pergunta: será que nós também não deixamos o primeiro amor? Não responda para ninguém, responda para você mesmo. Assim como eu faço a pergunta para mim, eu estou jogando para vocês. Será que não deixamos o primeiro amor? Mas o Jesus que advertiu a igreja de Éfeso é o mesmo Jesus que está aqui. E Ele está dizendo para mim e para você: eu quero estreitar novamente a comunhão contigo. E eu quero até terminar hoje fazendo uma oração especial para quem quer melhorar a sua comunhão com Jesus. Sai do seu lugar, vem aqui. Eu sou o primeiro que preciso dessa oração. Eu estou ministrando para os irmãos aquilo que o Senhor está ministrando para mim, para a minha vida, aquilo que eu recebi do Senhor, aquilo que Ele ministrou no meu coração. Eu nem entrei no esboço de hoje, porque o Senhor foi levando aqui para outro caminho, mas a gente vai falar mais coisas sobre a igreja de Éfeso. Mas eu quero dizer para você que Jesus sente saudade de algumas coisas que nós abandonamos. Jesus sente saudade de algumas práticas que nós deixamos de lado. Mas Ele é tão bom, Ele é tão amoroso, que Ele poderia dizer para João lá na ilha de Patmos: João, é o seguinte, João, eu não preciso mais da igreja de Éfeso. Eu vou levantar uma outra igreja, um outro povo. E para mim está descartado a igreja de Éfeso. Eles deixaram o primeiro amor, deixa eles para lá. Mas Jesus é tão bom que Ele desceu lá no Mar Egeu, lá na ilha de Patmos. Falou: João, escreve uma carta e manda essa carta para o meu povo, para a minha igreja lá na cidade de Éfeso. E eu convido eles para que eles voltem, para que eles retornem, aleluia, para que eles se lembrem
Interessante que lá no Apocalipse 2, depois nós voltaremos lá, Jesus na carta fala assim: lembra-te. Jesus estava dizendo, irmão Paulo, Eliseu, e Jesus diz para mim, para nós hoje: usa a sua memória. Volta lá atrás. Nos dias que você era mais fervoroso, que você era mais crente, lembra-te. Lembra-te. Faça o exercício mental e volta um ano atrás, 5, 10, 15, 20. No caso da igreja de Éfeso, eles precisariam voltar aí 30 anos e lembrar, 35 anos, e lembrar desse início. Como Deus sacudiu a cidade de Éfeso. Como Deus sacudiu aquele lugar. Deus estava dizendo através daquela carta: eu quero fazer de novo. E se você puder, curva a sua cabeça e fala: Jesus, faz de novo. Faz de novo, Jesus. E se você tem coragem, fala assim: Jesus, se precisa de alguém para começar, eu estou aqui. Porque a gente é muito bom para falar, para fazer na vida dos outros, mas vamos pedir para fazer na nossa vida. Faz em nós, Jesus. Faz em mim, faz em nós, faz na nossa igreja. Eliseu, você consegue cantar aquele hino que você canta? Do primeiro amor? É na a capela mesmo. Enquanto Eliseu canta, você só ora. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos, valores, quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, rever as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Senhor, nós oramos a Ti agora. Estamos diante da Tua presença, Senhor, reconhecendo nossas falhas, reconhecendo, Senhor, muitas vezes o esfriamento, o abandono, tudo que deixamos de lado. Ajuda-nos, ó Deus, perdoa-nos, restaura-nos, Senhor, faz de novo, Jesus. Derrama sobre nós a Tua graça, a Tua unção, o Teu Espírito. Nos desperta, nos aviva, nos renova. Que possamos viver um tempo de renovação espiritual. Começa de mim, começa de nós. Começa de cada crente que aqui está. Começa de cada obreiro que aqui está.
Nos perdoa, Jesus, quando nos afastamos das primeiras práticas, do primeiro amor. Nos perdoa. Venha, Senhor, gerar em nós despertamento. Aviva a tua obra, aviva a tua igreja, aviva os teus servos, aviva os obreiros, aviva os pastores, aviva os dirigentes de congregação, aviva os professores de escola dominical, aviva os pregadores, os ensinadores, aviva os cantores, os músicos, aviva as esposas dos obreiros, aviva, Senhor, o ciclo de oração, a juventude, aviva o departamento de homens, as crianças, os adolescentes, os idosos. Aviva a tua igreja, aviva a tua igreja, desperta a tua igreja. Aleluia. Faz de novo, Jesus. Venha mover esse lugar com teu poder, com teu Espírito, com a tua unção, com a tua glória. Nós oramos a ti, Senhor, em nome de Jesus. Abrace alguém, diga aí: vamos buscar o despertamento, vamos buscar o avivamento, a renovação espiritual. Busque em Deus, busque em Deus, busque em Deus, busque em Deus, e Deus tem para nós. Quem crê, dê glória a Jesus. Muito obrigado a todos que estiveram no culto. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão do Espírito Santo reine em cada coração. Todos digam: Deus abençoe a todos.